João Pedro Cuti Dias, último dia da semana, João Pedro, e eu queria ver com você o seguinte, tenho aqui um relatório da Federação das Indústrias, CNI, Confederação Nacional da Indústria, CNI. CNI, João Pedro, boa tarde. Boa tarde. Diz o seguinte, o agronegócio deve ser a única mola propulsora da economia do Brasil em 2023. A CNI projeta um crescimento de 2,1% no PIB deste ano e essa informação está no Informe Conjuntural do segundo trimestre, que foi divulgada essa informação nesta semana. Antes, a CNI projetava um crescimento menor, 1,2%. E, João Pedro, segundo o estudo, o agro deve ser o único setor porque os demais setores da economia do Brasil estão ou encolhendo ou em desaceleração. Cidadão, esse primeiro trimestre o agro bombou, né? Mais de 20% de crescimento em relação ao ano anterior. E a tendência de fechar o ano, o PIB do agronegócio brasileiro chega a 13%. 13%. Isso é que vai ajudar a formar o 2,1% que a CNI está falando em termos de crescimento do PIB nacional. O agro representa 22%, 23% do PIB nacional. Um quinto, mais ou menos, do PIB é o setor do agronegócio. O que aconteceu com o agronegócio? Ele cresceu muito, especialmente na produção de grãos. Nós estamos falando, esse último relatório da Conab é 317 milhões de toneladas de grãos. O Brasil é o campeão da Série B, agora temos que pleitear para chegar na Série A, que é onde está a China e Estados Unidos, que produzem 600 milhões de toneladas. O Brasil cresceu muito e esse agro é o que ativa toda a economia brasileira. Se você olhar hoje, no interior do Brasil, quando o agro vai bem, todo mundo vai bem, o comércio vai bem, todos os serviços vão bem. Quando o agro vai mal, é a mesma coisa, para tudo. Por que a indústria cresce tão pouco? Eles alegam duas coisas. Primeiro, a carga tributária. A carga tributária no Brasil é um fardo pesado para todos nós carregarmos. 31%, 32% do produto interno bruto brasileiro são impostos. É muita coisa. E esse imposto não volta para a sociedade. Se voltasse, ainda vai lá, olha, o setor do agronegócio, nós estamos produzimos, vamos tão bem até a porteira, depois da porteira para frente, aí o pau come. E nós perdemos dinheiro. Quando você vê a soja, que é o principal formador a 155 milhões de toneladas de soja esse ano, o produtor perdeu 4, 5 reais por saco de soja, um pouco mais em alguns momentos, porque o prêmio negativo lá de Chicago, 200 pontos, daria mais de 20 reais por saco por causa da questão do prêmio negativo. O porto nosso é ruim e não se muda isso. Santos... Por quê? A soja tem que ficar esperando muito? Os navios, você teve dificuldade para chegar com essa soja até os portos, dependendo muito de caminhão. E segundo, nos portos, o calado dos principais portos brasileiros, eles precisam ser dragados. Santos, que é o principal porto do Brasil, para todos os grãos, açúcar e tal, ele tem um calado de 12 metros. 12 metros, um navio Panamax precisa, para ele sair cheio com 60 mil toneladas, 65 mil, ele tem que ter um calado de 15 metros. E não se draga, passa ano, entra ano, não se draga. O que aconteceu? Atrasou os navios, choveu, os portos não tinham condição de embarcar, complicou. Agora mesmo, milho. O Brasil precisa exportar 40 milhões de toneladas de milho até dezembro. Mas como é que vai exportar se nós estamos ainda exportando soja? Nós temos que tem por onde ir, nem lá pelo norte? O Mato Grosso ainda está conseguindo exportar alguma coisa para os portos de Barcarena, alguma coisa por São Luís, alguns portos até no próprio Rio Amazonas mesmo, já tem estrutura no próprio rio, mas ainda é insuficiente. O Brasil teria que agilizar mais isso. E também vamos falar em armazéns. Nós estamos colhendo milho agora.
pessoal está apavorado. Mato Grosso, se você olhar imagens de Mato Grosso, aquela fila de caminhão nos armazéns, milho a céu aberto, tudo é difícil. Então, o problema do setor rural é o grande responsável por melhorar o PIB, é responsável por reduzir a inflação. Nós estamos falando em IPCA chegar em 4,9 até o fim do ano. O IPCA, o que pesa no IPCA? Energia e alimentos. Energia, com essas chuvas que ocorreram, você tirou aquelas bandeiras vermelha, amarela, que já era cara a energia, ficava mais cara ainda por causa de acionar térmicas a gás, etc. E o agro que trouxe o alimento. Você olha o óleo de soja, hoje eu vi óleo de soja no mercado a R$ 4,60, R$ 4,70. Chegou a R$ 7. Hoje está R$ 4,70. Carne bovina, frango, filé de frango, R$ 13 o quilo. Então você vê uma série de coisas que o setor rural foi o grande responsável. E o setor de serviços também ainda, quando você olha, o problema do consumo no Brasil caiu. Você ainda tem uma taxa de desemprego próxima a 9%, porém, esse pessoal que volta para o mercado de trabalho, ele volta com um salário menor do que tinha antes da pandemia. Ou seja, a massa salarial não está crescendo. Aí você associa a essa inflação que houve no período, agora começou a arrefecer, a previsão que chega até o fim do ano em 4,9%, essa inflação tirou o poder de compra também. Então você olha a situação, o único setor que realmente está bem e que ajuda toda a economia nossa, principalmente a balança comercial. Nós toda segunda-feira mostramos aqui, né, Zé? Você vê a importância do agro, a soja, milho, café, algodão, tudo que nós produzimos, e também é o setor que mais expectativa tem de crescimento em função de qualquer previsão. Olha, o ISA falou alguma coisa, a FAO falou, todo mundo fala porque o Brasil é o único país que tem áreas agricultáveis que estão hoje ocupadas normalmente com pastagens de baixa produtividade, que podem ser incorporadas para produzir. Nós colocamos esse ano 2.600.000 hectares na soja. 2.600.000, não é pouco não. Poucos países do mundo têm isso plantado de soja, e nós colocamos de aumento. Nós vamos para 43 milhões de hectares. E não foi só a soja, a área de soja que aumentou. E puxou o milho. O trigo também teve área aumentada. Então, todas essas culturas de inverno puxaram. Porque você colhe a soja, bota uma segunda safra. Então, a produtividade por hectare cresceu muito. O Brasil, desses últimos 20 anos, é o país que mais cresceu a produtividade por hectare. Por quê? Porque agregou uma segunda safra. O americano, daqui 2, 3 meses, já colheu a soja, tem um palmo de neve daqui uns dias no meio oeste americano. Nós não, nós temos sol, água, uma lavoura de milho excepcional esse ano, que vamos colher quase 100 milhões de toneladas de milho, segunda safra. Então você vê esse quadro, é por isso que o setor é o grande responsável, tanto pelo crescimento do PIB, que ainda para os padrões do Brasil é modesto, 2,1%, mas pela queda da inflação, a inflação que é o pior imposto que tem, depois o dinheiro está no bolso de nós brasileiros, a inflação corrói o poder de compra dele. Nós estamos fazendo isso. Então, o setor rural essa turma que nós estamos assistindo são os grandes responsáveis. Você falou na renda, né, da população brasileira, e tem também as dívidas, né, João Pedro? O endividamento. O endividamento é muito uma outra grande, questão muito grande, muito séria também. Não, e outra coisa, quando essa pessoa entra e fica endividada, e você tem dois setores que são responsáveis por esse endividamento, aonde que buscaram esse dinheiro? Cheque especial e cartão de crédito. É um absurdo. As taxas de cartão de crédito, não tem país civilizado que cobre isso. Não tem. É um absurdo as taxas de crédito. Então, quem não consegue pagar no vencimento do cartão e prorroga esse valor, é um absurdo. Ele se apavora quando vê as taxas de juros 7, 8, 9% ao mês. Isso aí não existe em lugar nenhum. Então, isso tira o poder de compra também da família brasileira. No acumulado do ano, isso fica impagável, né? Esse é o grande problema das pessoas que se endividam. Chega um ponto que ela fica inviável, ela não tem renda nem para pagar o juro da dívida que tem. Segunda-feira começa aquele programa do governo, o Desenrola, né?
Vamos ver se ele consegue tirar as pessoas, né? Pessoas que estão em dívida, né? Principalmente as de baixa renda. Começa, acho que primeiro com pessoas que têm um baixo valor. Baixo valor, exatamente. Porque socialmente são as mais importantes, porque esse pessoal está deixando de comer, está sem recursos para fazer o básico, né? Que é a sobrevivência.